Abra sua Bíblia e acompanhe aqui pelo telão o livro de Atos. E hoje nós estamos no 7º e último milagre. O milagre extraordinário. Quem precisa viver um milagre extraordinário? Ordinário é o que é normal, o que é comum. Mas o extraordinário é o que foge daquilo que é comum. Milagre já é milagre, né, queridos? Agora, milagres extraordinários, a gente já entra num campo de maravilhas. A gente já entra numa dimensão espiritual muito mais profunda para viver coisas que normalmente nós não viveríamos. E aqui fala, em Atos 19, de 1 a 11 a 20. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Fala, milagres extraordinários. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo, prevaleceu contra eles, mas que feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunido os seus livros, queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Levante a sua mão. Fala: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso hoje que a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, possam iluminar para as decisões que eu preciso tomar. Eu quero, Senhor, viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero os milagres extraordinários, e para isso, Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor. E eu entrego também o meu entendimento para que a tua palavra me restaure, me renove. E tudo aquilo que não vem do Senhor seja quebrado, retirado. E que eu esteja pronto a viver a transformação que o Senhor ainda deseja fazer na minha vida neste ano. E nós entregamos ao Senhor a nossa vida, o nosso louvor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu estava meditando sobre essa palavra. E eu estava pensando quantas coisas boas, maravilhosas acontecem na nossa vida quando nós estamos caminhando com Deus. Quantos livramentos, quantas curas. Quantas vezes você teria todos os motivos para ficar até deprimido, triste, abatido.
Mas o Senhor te visitou com paz, o Senhor te visitou com a tranquilidade e a certeza que mesmo os dias não estando tão bons, Ele está cuidando, Ele estava cuidando de você. Mas tem momentos na nossa vida, queridos, que Deus quer nos levar para uma outra dimensão espiritual. E essa dimensão nos leva a viver grandes desafios que, se fosse para a gente escolher, a gente ficaria na zona de conforto. A gente ficaria naquelas coisas básicas. E a gente não se abriria para conhecer o amor e o poder de Deus. Paulo, como apóstolo de Cristo, ele estava saindo, fazendo as suas viagens missionárias. Ele estava levando a palavra para os gentios, porque Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Os não judeus. Todos os outros povos que não eram judeus eram conhecidos como gentios. E Deus levantou a vida de Paulo de uma forma sobrenatural. Porque Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Aliás, no caminho que ele estava em Damasco, ele estava indo para perseguir, prender cristãos. E naquele trajeto, naquela trajetória, Deus muda radicalmente a vida de Paulo, que era conhecido como Saulo. E ele ali tem um encontro com a luz. Eu gosto muito de uma palavra que o apóstolo, alguns anos atrás, nos ministrou, porque todas as vezes que a gente fala de Jesus, a gente faz a gente tem uma imagem de um homem, né? Que a gente vê no filme, às vezes um loiro de olhos azuis, ou aqueles que pintaram num quadro. A gente imagina Jesus até como aquele personagem que a gente viu nos filmes. Mas a verdade, Jesus, hoje com o seu corpo glorificado como Deus, Ele é luz. É uma luz que entra na nossa vida e faz a gente enxergar o que muitas vezes está diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. Jesus, Ele é, assim como a palavra, lâmpada. Jesus, Ele vai mostrar para você, por isso que Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. A luz nos traz o que é a vida, o que é a verdade, o que é o caminho. E quando nós temos essa experiência com Jesus, como luz na nossa vida, as coisas começam a clarear, as coisas começam a ficar tão nítidas, tão claras para a gente, e a gente pensa, mas como eu não enxerguei isso? Quem já teve esse sentimento? Como que antes eu não enxergava isso? Como antes eu não sentia isso? Como antes eu não observava isso? Por quê? Porque nós estávamos em trevas. E quando a luz chega, não tem como, vocês estão me vendo. Se aqui tivesse tudo apagado e eu falasse para vocês mais ou menos como eu era, você ia me imaginar. Mas vocês estão me vendo, vocês estão exatamente vendo o que é real. E Paulo, naquele encontro com Deus, com Jesus como luz, ele fica cego para tudo aquilo que ele sabia, conhecia, entendia. Paulo era um homem muito preparado. Ele conhecia a lei como poucos conheciam. Ele foi criado ali, na escola de Gamaliel, que era alguém com muita sabedoria. Mas não era tão radical quanto Paulo foi, porque o farisaísmo era a linha dos judeus mais radicais. Que se alguém não cumprisse a lei, era morto, era aprisionado, era açoitado, porque eles impunham a lei de Moisés. E Paulo, naquele caminho, vive essa transformação de Saulo. Ele se transforma em Paulo. E Deus começa a preparar a vida do apóstolo Paulo para se tornar um apóstolo e o maior apóstolo dos gentios. E quando ele começa as suas viagens missionárias, Paulo começa a realizar milagres, os mesmos que Jesus realizou. E Paulo, ele veio no tempo
muito depois de Jesus. Ele não conheceu Jesus como os outros discípulos conheceram. Ele nunca esteve, ele não viveu no período em que Jesus estava na terra. Mas ele recebeu o poder do Espírito Santo, aonde ele foi levantado para levar as boas novas, para dar continuidade, porque essa era a missão dele, levar o evangelho de Cristo para os gregos, para todas as outras raças que não conheciam e não tinham acesso, porque Jesus falou: vocês vão ficar em Jerusalém, mas depois vocês vão para Samaria, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Chegou no Brasil. O reino de Deus, a palavra de Deus, chegou aqui no Brasil por causa do ministério de Paulo. E Paulo começou a realizar milagres extraordinários. Ou seja, milagres que alguns já conheciam, já tinham de fato visto milagres acontecerem. Mas alguns milagres, eles eram tão tremendos e poderosos que eles eram considerados milagres extraordinários. E Paulo, ele é levantado por Deus, e a unção do Espírito Santo era tão forte na vida dele, que o lenço e o avental, é como se fosse uma túnica, era levada para as pessoas que estavam doentes, enfermas e possuídas de espíritos malignos. E quando aquele objeto, seja o lenço ou aquele avental, aquela roupa, tocava no corpo daquele enfermo, era curado. Eu fiquei muito feliz, eu não sei quem foi, mas a palavra da semana passada, que a gente falou sobre os mergulhos de Naamã, quem estava aqui domingo, dos mergulhos? Vocês lembram que eu falei para vocês? Que a palavra era outra, mas que o Espírito Santo tinha tocado o meu coração para ministrar aquela palavra. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Porque a palavra é a palavra em todo tempo, seja ela qual for. Mas tem a palavra rema. Tem a palavra que vem e nos cura e nos liberta e nos livra daquilo que pode nos matar. E a palavra chegava, aquela unção chegava através desses objetos, que eu gosto de chamar como um ponto de contato. Não era aquilo que fazia o milagre, mas era a fé e era a unção que estava ali, através do envio e do apostolado de Paulo. E aquelas pessoas eram transformadas. Elas não só eram curadas de enfermidades, mas aquelas que eram dominadas por espíritos malignos, sem que ninguém expulsasse, ao tocar naqueles objetos, aquelas vidas eram libertas. O que é isso, queridos? É o poder do Espírito Santo. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Virá sobre vós outro Consolador, e Ele estará presente todos os dias com vocês. E existem momentos na nossa vida que nós precisamos mudar de patamar espiritual, como aconteceu com Paulo. Vocês acham que Paulo tinha convicção de que ele estava fazendo bem, perseguindo os cristãos? Quem acha que ele tinha certeza que ele estava cumprindo a lei de Moisés? Estava ou não estava? Estava. Era o que ele acreditava, era o que ele cria, era aquilo que ele tinha sido ensinado, doutrinado, de que a lei era mais importante do que qualquer outra coisa. Porque na verdade ele conhecia a letra, mas ele não conhecia aquilo que a própria palavra falava, que o Cristo viria, que o Messias viria. E como muitos judeus não creram, Paulo também não creu. E aí, de repente, naquele caminho, ele tem um encontro com a luz. E tudo muda na vida de Paulo. Tudo muda, queridos. É como se você tivesse
indo realmente para uma direção e você vai para a direção oposta. Mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive. E ele foi para outro lugar, ele foi para Tarsis, né? Ele foi para o lado oposto que Deus tinha mandado. Só que agora, Paulo, ele vai sim para a direção oposta, mas a direção certa. O que Deus tinha para ele. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo falou no meu coração hoje. Deus vai mudar radicalmente a sua trajetória. Amém, igreja? Deus vai mudar a tua direção de uma maneira que você não esperava. Mas eu não estava fazendo tudo certo. Paulo tinha certeza que ele estava fazendo tudo certo, só que dentro do plano que Deus tinha para ele, ele não estava fazendo. Ele conhecia em parte, mas ele não conhecia tudo plenamente. Às vezes a gente conhece alguns versículos, a gente conhece algumas passagens da Bíblia, mas a gente não conhece a revelação da palavra. E é nisso que Deus quer mudar a sua vida, queridos. Esse último mês de 2024, Deus está te preparando para mudar a tua história em 2025. E você começar a ocupar um espaço que ainda não foi ocupado. Deus quer te levar para uma dimensão espiritual maior. Por isso que o ordinário é aquilo que é possível, aquilo que é normal, é aquilo que todo mundo pode fazer. Mas o extraordinário é o poder de Deus que pode fazer. E Deus quer te levar para essa dimensão. Levanta a sua mão e fala: Senhor, estou preparado para ser levado nessa dimensão do extraordinário. Amém? Aonde você vai, de fato, ver a vida, não mais no plano humano como você via, mas agora de um plano aéreo, aonde você vai conhecer aquilo que é a revelação de Deus para a sua vida. Esse dia aconteceu na minha vida. E Deus me virou. Foi, né? Não foi 360, então eu voltava para o mesmo lugar. Foi 180, né? E Deus fez assim, Deus me tombou e fez assim. Agora é assim, ó. E Deus me levou para uma outra dimensão que eu não imaginava. E posso falar uma coisa para vocês? Foi no momento que eu estava espiritualmente, não vou dizer vazia, mas eu estava rasa. Eu estava vivendo um momento de vida em que algumas coisas ficaram acomodadas para mim. Eu já tinha vivido um período de muita intensidade em alguns períodos da minha vida, mas naquele momento eu estava vivendo um momento, como a gente fala, razoável. Eu estava vivendo um momento raso. E eu comecei a desenvolver sentimentos, pensamentos que estavam totalmente fora daquilo que era o plano de Deus para a minha vida. Eu estava fazendo o que eu achava que era certo. Só que eu não estava fazendo exatamente aquilo que Deus queria que eu fizesse. E eu quero dizer para você, às vezes você está vivendo a sua vida aí medíocre, mediano, tá? Sem ofensa nenhuma. O ordinário, aquilo que todo dia você faz, aquilo que é comum, aquilo que faz parte do seu cotidiano espiritual. Mas Deus quer dar uma virada radical na sua vida. Deus quer virar a tua vida de cabeça para baixo, mas no bom sentido. Fazer você tombar como Paulo tombou naquela estrada, achando que ele estava arrebentando. Mas ele estava indo para cumprir algo que ele achava no plano humano que era o certo. Mas Deus já estava preparando para ele um plano superior. Levante a sua mão e fala: Deus já está preparando um plano superior para a minha vida. Declare com fé: Deus já está preparando um plano superior na minha vida, que eu não imagino. É o dia talvez
vez que eu estou acostumado a pegar aquela estrada, pegar aquele lugar, mas de repente algo vai acontecer. E Deus deu esse tombo em Paulo, para que ele pudesse viver o que estava acontecendo, o extraordinário. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, você pode até achar que o ordinário está bom. Você pode até achar que o ordinário é a sua zona de conforto. O seu ordinário, você está vindo à igreja, talvez cuidando de um ministério, num grupo de diaconia. Você está, enfim, com a sua vida espiritual. Ok. Mas é isso que Deus quer para mim? É isso que Deus tem para mim? O que Deus tem para fazer na minha vida que ainda não aconteceu? E de repente eu estou tão resistente e achando que o ordinário é isso, é essa vida aqui que Deus estabeleceu para mim. Só que não. Deus quer te levar você para uma dimensão maior. E aqui, na palavra de Deus, nós vamos agora entender que em João 21, 25 diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente já viveu o auge do evangelho. A gente acha que a gente viveu a maravilha que poderia acontecer. Como Paulo, nós nos acomodamos e falamos: estou fazendo aquilo que é certo. Estou fazendo aquilo que eu aprendi que precisa ser feito. Só que eu continuo limitado nos meus próprios afetos. Eu fico limitado nas minhas próprias crenças. E muitas delas uma crença limitante, que faz você pensar que esse é o melhor para você. Só que aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não viu e nem penetrou no nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E hoje Deus quer que você enxergue que isto que é ordinário na sua vida foi bom até aqui, mas agora Deus quer o extraordinário acontecer com você. Por quê? Porque a gente não pode achar que todos os milagres, todas as curas, todas as bênçãos que foram escritas na palavra e na Bíblia, é possível a gente viver. Quantas coisas Deus pode fazer hoje que não está escrito na Bíblia, mas você vai ser o primeiro a viver na sua casa. Você vai ser o primeiro a viver na sua família, no ministério que você está. Você vai ser o primeiro a viver dentro do seu trabalho. E hoje Deus quer o quê? Nos preparar para isso. Eu não estava pronta para o extraordinário. Eu não estava pronta para viver, porque eu nem achava, nem imaginava que Deus tinha isso para mim. E é o que acontece com todos nós, queridos. Nós ficamos limitados pelos nossos afetos. Mas aquilo que Deus quer fazer em você e através de você vai romper o ordinário para o extraordinário. E quando você rompe e atravessa essa fronteira, você vai conhecer as coisas mais incríveis. Vai ter desafio, vai ter luta, vai ter perseguição. Normal, a vida continua do jeito que ela é. Só que aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, levando o extraordinário, ninguém vai poder fazer, só você. Nós fomos ministrados aqui na palavra da oferta pelo bispo André sobre Esther. Esther estava no lugar estratégico. Deus tinha colocado Esther e ela foi preparada para ser rainha do rei da Pérsia, que era um homem que não temia a Deus, e ela era temente a Deus. O seu tio, que criou como filha Mordecai, ele era um homem de Deus.
E ele recebeu o quê? Uma direção de Deus. Gente, é a coisa mais maluca. Quando eu digo maluca no bom sentido. É como se numa família de 2 servos de Deus, um grande homem de Deus, e Deus fala assim para o pai: entrega a sua filha para um homem que é totalmente devasso. Entrega a sua filha para um homem que não tem nada de Deus. Entrega a sua filha, porque eu tenho um plano para ela. Que pai faria isso? Ah, isso foi a voz de um demônio. Como é que eu vou entregar minha filha, minha princesinha? Eu oro para Deus dar um homem de Deus para ela. Se possível um pastor, um bispo ou um apóstolo. Só que no plano extraordinário de Deus, não era que ela casasse com um judeu, um homem como o seu tio era. No plano extraordinário de Deus, vocês estão entendendo isso? Era que ela casasse com um rei que já tinha sido casado, divorciado. Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou casar mais nem que a vaca tussa. Deus tem tanta virgem aqui. O Senhor, onde o Senhor estava com a cabeça que o Senhor me escolheu para casar com um homem desse, Senhor? Mordecai foi muito louco. Foi muito louco porque ele ouviu a voz de Deus. Deus falou: Mordecai, vem cá. Você criou Radassa, que era o nome dela hebreu, que quer dizer murta, uma planta, uma plantinha. Isso aqui mais ou menos é uma murta, claro que é artificial, mas é isso aqui, ó, uma plantinha pequena, murta. Ela era escrava, judia, ela era órfã. Que futuro Esther poderia ter? Só que Mordecai entendeu que o plano para sua casa, mais do que para sua casa e para sua família, mas para o povo de Deus, era Esther ocupar aquele lugar para transformar o Pur, que era a sorte para todos os judeus serem exterminados, pior do que aconteceu no Holocausto, que foram 6 milhões de judeus. Ali não sobraria nenhum judeu, todos seriam exterminados, eles não teriam nem o direito de lutar. Mas no plano extraordinário de Deus, ele ouviu e ele falou: você vai participar do concurso e você vai lá. Esther poderia ter sido rebelde e falou, né, no caso ainda Radassa: tio, você está maluco, meu tio está com Alzheimer, não é possível, ele não está normal. Mas Radassa entendeu também que havia um plano extraordinário para ela, algo que outra mulher não ia viver, mas Deus tinha escolhido ela para ser rainha no lugar de Vasti, que tinha se rebelado contra o rei. E é isso que eu quero dizer para vocês, queridos. Às vezes a gente acha que é quando Deus tem um plano para nós, a gente fala: Senhor, levanta outra pessoa. E eu muitas vezes falei isso para Deus: Deus, tem tantas outras pessoas, eu não posso. Eu estou vivendo um momento da minha vida. Eu tenho uma criança de 4 anos, outra de 4 meses. Como é que eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo? Cuidar de pessoas, não sei nem cuidar da minha vida direito. Como é que eu vou cuidar dos outros? Muitas vezes a gente subestima o poder de Deus em nós, porque a gente olha para as nossas fraquezas, as nossas limitações. Esther também deve ter pensado: meu Deus, eu estou aqui nesse concurso com tanta mulher bonita, você acha que o rei vai me escolher? Você acha que ela não tinha baixa autoestima? Com tanta mulher bonita lá, por mais que ela tivesse autoestima, ela ia falar: ih, aquela lá não tem celulite, aquela lá não tem ruga, aquela lá tem um cabelo assim. Ela ia sempre se colocar numa situação onde ela não se enxergava. E é o que acontece com a gente, querido. Deixa eu te falar uma coisa.
Muitas vezes você não se enxerga vivendo o extraordinário, porque você olha para as suas fraquezas, para as suas limitações, o que eu tenho para dar. Gideão, eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a mais pobre, e Deus falou para ele: vai nessa tua força, homem valente. Qual era o extraordinário de Deus para Gideão? Você vai tirar o meu povo das mãos dos midianitas. Mas ele se enxergava o menor, o mais pobre. Quantas vezes são esses os pensamentos e a gente não consegue viver? Ou a gente olha na Bíblia e fala: eu nunca vi uma pessoa viver essa história que eu estou vivendo. Mas nós acabamos de ler que se não caberia livros na terra para escrever os milagres que Jesus operou naquele tempo. E eu quero te dizer: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em primeiro lugar, levante a sua mão e declare: em nome de Jesus, eu preciso operacionalizar o mover apostólico na minha vida. Amém? E como que você vai operacionalizar o mover apostólico na sua vida? Com santidade e quebrantamento, vida de oração e jejum, comunhão com Deus e a igreja, se aprofundando no conhecimento da palavra, buscando pelos dons do Espírito Santo e estando debaixo do envio e da autoridade da igreja. Eu entendi que aquilo que Deus tinha para mim, que era o extraordinário, eu precisava me preparar. E mesmo com muitas resistências internas, eu disse: sim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor foi me capacitando, e o Senhor te capacita, e a cada dia Deus nos capacita a viver aquilo que você nunca foi capaz de fazer. Quando Deus usa a nossa vida para uma vida ser salva, quando Deus usa a nossa vida para uma vida ser curada, quando Deus usa a nossa vida para uma vida ser liberta, é algo indescritível, queridos. Porque você sabe que não é você, mas é a sua entrega, é a sua fidelidade, é a sua santidade, é o seu desejo de conhecer. Eu fui estudar mais a Bíblia na minha vida, num período que eu precisei cuidar de pessoas, de entender a palavra de Deus. E a gente vai se dedicando, e a gente vai se entregando, e Deus vai nos usando. E Deus começou a usar a vida de Paulo, aonde as pessoas, quando eram tocadas com aquele lenço, com aqueles aventais, elas eram curadas, e elas eram libertas de espíritos malignos. E eu comecei a viver esse mover extraordinário de Deus. E eu vivo todos os dias e dependo desse mover extraordinário de Deus. Eu não posso ficar só no campo daquilo que é normal. Eu preciso operacionalizar o mover apostólico, porque eu recebi um envio. Quando o apóstolo falou: Abude, Rosana, vão para Alphaville e vocês vão começar uma igreja e um ministério lá. E a gente foi com a cara e com a coragem. A gente foi do jeito que a gente estava. A gente foi com todos os nossos limites. Mas nós nos abrimos para o mover apostólico. E o poder de Deus, do Espírito Santo, começou a nos capacitar a fazer coisas extraordinárias. E todos os dias nós somos chamados por Deus para sair da nossa zona de conforto. O que você está fazendo todo dia e nada acontece, Deus está falando: vem para conhecer aquilo que você ainda não conheceu. Porque o que o teu ouvido não viu, o que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, e nem subiu no seu coração, é o que Deus está preparando para você. Aleluia. E você vai começar a viver o extraordinário. Bispa, mas o que seria o extraordinário?
E eu pergunto para você, o que seria o extraordinário para você? O extraordinário para mim era Deus me usar no altar para pregar. O extraordinário de Deus na minha vida era que a palavra de Deus na minha boca pudesse libertar e curar as vidas. O extraordinário para minha vida era não ficar mais naquela questão da depressão, da autocomiseração, e começar a voar nas asas. Dai-me tuas asas para te alcançar. Esse é o extraordinário, onde você vai começar a estar numa dimensão espiritual que não é essa, ordinária, pequena, rasa, limitada, mas é aquela que vai te levar para uma dimensão onde não vai ter limites para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Levante a sua mão e fala: em nome de Jesus, eu vou buscar condições espirituais para eu viver o extraordinário, valorizando a unção e entendendo que ela é grande diferencial na minha vida. Atos dos Apóstolos 19, de 15 a 16. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E possuídos de espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que mais? E feridos, fugiram daquela casa. Olha só, quem eram aqueles homens? Filhos de um sumo sacerdote. Quem eles eram? Homens religiosos. Homens que atuavam no ordinário. Aquilo que um sacerdote fazia, eles faziam, mas faziam porque eles já nasciam na classe dos sacerdotes. Eles não escolhiam ser sacerdotes. Eles faziam parte de uma família, de uma tribo, que quem nascesse se tornaria sacerdote. Eles não escolheram ser sacerdotes. Eles não entenderam que aqueles eram chamados de Deus para a vida deles. E eles começaram a fazer o ordinário. Aquele arroz, feijão todo dia. Só que eles tinham sido chamados por Deus não para se mover naquele plano humano ilimitado, mas que eles pudessem, como sacerdotes, exercerem o chamado deles. Só que eles estavam vivendo uma vida espiritual rasa. Eu quero dizer para você, querido, sabe aonde a sua vida espiritual rasa vai te levar? A mesmice. Você vai ouvir pessoas darem testemunho, contar milagres, viver maravilhas, se alegrando. E o que vai acontecer com você, o que acontece com a gente quando está num relacionamento com Deus, numa vida espiritual rasa, ordinária, limitada, a gente só vai ficar vendo o defeito do outro. Você vai vir na igreja para ver o que a pessoa está vestindo ou não está vestindo. Se ela fala bem, se ela não fala bem. Se a palavra tinha a ver ou não tinha a ver. Porque a gente fica num plano humano. Nós nos tornamos críticos. Nós nos tornamos pessoas insensíveis. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, eu já ponho um X nas costas dela e falo: essa pessoa merece ser castigada. Paulo tinha esse sentimento. A religiosidade levou ele a ter esse pensamento lógico. Só que as coisas espirituais, elas não são compreendidas de maneira lógica e racional. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E quando eu estou com uma vida espiritual rasa, o que vai acontecer é que eu não vou ter profundidade. Qualquer coisa vai me derrubar. Qualquer coisa vai me fazer eu desanimar. Não tenho mais vontade de ir à igreja. Não tenho vontade de atuar no ministério. Não tenho a vontade de fazer tal coisa. Nada me move. Eu quero ficar nesse lugar. Tá bom aqui e é isso que eu tenho para hoje. Só que a vida espiritual, ela vai acontecendo.
E se você não entender o tempo que Deus está te dando para você se mover, você vai ficar para trás. Você vai parar. E vai chegar uma hora, você já vai não ter mais alegria e prazer na lei do Senhor. Você vai se assentar na roda dos escarnecedores. Você vai parar para ver o que o pecador faz. E você vai ouvir o conselho do ímpio. E você não vai ser mais aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo na sua vida não vai prosperar. Porque você não está enraizado. A sua vida espiritual é o que Deus fala. Você está morno, eu vou vomitar da minha boca. Por isso que Deus está chamando a sua igreja para viver nessa dimensão extraordinária. Aqueles filhos do sacerdote conheciam como que era o jeito, mas eles não tinham profundidade. E o Senhor está te convidando hoje a você mergulhar, a ir você mais fundo e desejar conhecer o extraordinário de Deus. E para nós terminarmos, levante a sua mão e fale em nome de Jesus. Fala bem alto. Eu quero encontrar o verdadeiro sentido da minha vida em Jesus. Você precisa encontrar o verdadeiro sentido da sua vida com Jesus. Não faça as coisas porque você está acostumado a fazer desse jeitão. Busque o extraordinário. Busque romper com todos os seus limites e de se dilatar para que você possa conhecer a altura, a profundidade, a largura, o comprimento de tudo que Deus tem para você. Você precisa encontrar o seu verdadeiro sentido na sua vida com Jesus. Pergunta para você: eu me acomodei espiritualmente? Eu estou acomodado espiritualmente? O que eu tenho buscado? O quanto eu tenho investido na minha vida espiritual? E o quanto eu tenho aceitado os desafios de Deus na minha vida? Bélio, queria que você venha aqui pra gente, Isabela. Você vai louvar o Senhor agora. E você vai entender que a sua fé hoje vai ser, em nome de Jesus, desafiada. O que te sustenta de pé? O que faz você ficar de pé todos os dias? Você vai hoje dizer: Senhor, eu preciso olhar para a minha vida hoje e me perguntar: eu estou acomodado espiritualmente? Os milagres, as curas, as maravilhas estão acontecendo e eu não estou vivendo. O que aconteceu comigo? Onde eu parei? O que me decepcionou? O que me machucou? O que me fez romper? Eu quero, em nome de Jesus, voltar para o meu primeiro amor. Eu quero ter esse impacto com a luz que vai me fazer enxergar o quanto a minha vida espiritual está acomodada. O quanto eu tento racionalizar tudo que Deus me pede. E eu começo a criar argumentos e contra-argumentos para não fazer aquilo que Deus está me pedindo. Eu quero que você feche os teus olhos. Enquanto a gente está ouvindo esse louvor, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Em nome de Jesus. Esse é o tempo que você está passando. Talvez por dias difíceis, por um deserto. Você está passando
por um desafio tão grande na sua vida, que você tem em mente? Resolver este problema, me entregar e fazer aquilo que vai trazer solução para isso. Mas você se esquece que é buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. Aleluia. Deixa a voz de Deus entrar no teu coração agora, aonde você vai começar a questionar: como é que está a minha relação com Jesus? Eu estou como Paulo, de uma forma religiosa, fazendo o que eu acho que é certo, ou estou buscando aquilo que é a verdade dele para a minha vida? Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração e comece agora a falar com Deus. E fala: Deus, eu quero hoje ser impactado, e eu quero viver o extraordinário. Eu não me conformo, mas eu quero me abrir para conhecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em nome de Lugar Jesus. alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver te louvar. Adorar eu quis.
Levante as suas mãos. Esse é o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Ele está renovando a tua vida hoje. Você vai aprender que no meio desse deserto, Deus tem um caminho. Um caminho que você não conhece. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você que deseja hoje começar a viver o extraordinário, sai do seu lugar. Vem aqui, nós pastores, nós vamos te ungir. Chegou a hora de você romper essa fronteira. Chegou a hora de você parar de dar desculpas e justificativas. Chegou a hora de você se abrir e dizer: Senhor, chega. Eu não vou dar mais falar porque eu estou vivendo um momento difícil. Eu estou vivendo um momento que eu não posso me entregar. Sim, você pode. E hoje o poder do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida. E você vai ser renovado. Como aqueles lenços, aqueles aventais que eram unção apostólica. Tocava aquelas vidas e elas eram curadas, elas eram libertas. Vai acontecer agora com você. Você vai sentir a unção de Deus sobre a sua cabeça. E aquilo que te fazia resistir, aquilo que te fazia muitas vezes dizer: não, Senhor, eu não estou pronto, eu não sei, eu não consigo, eu estou assim. Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, vamos ungir. Oh, meu Deus amado, é o Senhor. Eu vou te adorar, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Porque eu sei que o Senhor vai me colocar de pé hoje. O Senhor está sustentando. O Senhor está me levantando. O Senhor está me colocando de pé. E eu não vou ficar prostrado nesse deserto. Eu não vou me entregar ao desânimo, à depressão, à tristeza, à acusação, à pequenez. Mas eu quero hoje. Fala: Senhor, me leva a viver o extraordinário. Me leva a viver os sinais, os prodígios e as maravilhas. Me leva a conhecer o poder que não me limita num tempo, numa situação, mas aquilo que o Senhor tem hoje para minha vida, eu vou viver em nome de Jesus. Aleluia. Coloca o teu povo de pé hoje, Senhor. Coloca aquele que está batido, desanimado, aquele que está enfermo, seja curado agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade no seu corpo, toda enfermidade nas suas emoções, toda enfermidade que faz você parar e colocar limites, o Senhor hoje se manifesta como a luz e faz as escamas dos teus olhos caírem, para que você veja o caminho, para que você veja a verdade, para que você veja a vida, para que você comece a viver uma dimensão muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Aleluia. Comece a adorar ao Senhor. Entregue-se radicalmente. Fale: eu não vou mais adiar. Hoje eu estou tomando a decisão. Hoje eu quero ter asas como águia para subir nos lugares altos. É mais que estratégia. Posso não ver o Em nome de Jesus, recebe o chamado de Deus para a sua vida. Recebe o ID, recebe o envio que a igreja te dá hoje, através da imposição de mãos, através da unção. Em nome de Jesus, aleluia. Recebe essa autoridade. Recebe em nome de Jesus. Você vai ficar de pé para viver as vitórias que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Guerra, te louvar em meio às tentações.
é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Você sabe o que aconteceu com você? Quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, ele disse: você já sabe o que aconteceu com você. Faça o que precisa ser feito. E a palavra fala que Eliseu pegou aqueles bois, aqueles carros, sacrificou, foi para sua casa, se despediu da sua família e começou a viver o chamado para ter a porção dobrada. E é isso que acontece quando a unção de Deus é derramada sobre nós. Nós começamos a viver o sobrenatural, o extraordinário. E esta unção te ensinará todas as coisas. E você vai saber exatamente o que aconteceu com você. Amém? Vamos distribuir aqui o cálice para quem não recebeu. O pão e o cálice, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Estão aqui os nossos teens, os nossos kids. Glória a Deus pelos nossos jovens também, pelos casais, pelas famílias. E nesse momento nós vamos participar da mesa do Senhor. Amém? Se você não recebeu o pão e o cálice, você vai levantar sua mão. Precisa mais um cálice aqui, por favor, tá aí? Amém. O meu tá faltando pão. Levante o pão na sua mão. Fique com a mão levantada rapidamente. Quando a gente chega na igreja no dia de ceia, a ceia é servida lá na entrada, tá? Então assim, quando você chegar no primeiro domingo, no segundo domingo de cada mês, nós temos esse momento de comunhão. Pegue o pão na sua mão. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos, porque esse é o momento de comunhão com a tua noiva, a igreja. E o Senhor nos convida a participar da mesa. Um momento de comunhão, um momento de celebração. O Senhor estava para ser entregue e morrer naquela cruz, mas antes que isso acontecesse, o Senhor, através da ceia, com os seus amigos, seus discípulos, o Senhor dividiu e repartiu com eles, dizendo que aquele pão representava o seu corpo que seria sacrificado. E aquele cálice seria a demonstração, representando, Senhor, o sangue que o Senhor derramaria sobre a humanidade. Por isso, Senhor, nós trazemos à memória o que nos traz esperança. Fazemos isso conscientes do sacrifício que o Senhor fez por nós, por amor. E o extraordinário começou a acontecer a partir deste momento. Obrigado pelo teu amor, pela tua entrega. Nós celebramos a morte do Senhor até que o Senhor venha. Obrigado, Jesus. Nós participamos deste pão que nos alimenta e que nos sustenta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. Aleluia. Aquele que anda entre os candelabros de ouro, entre
e as 7 estrelas, o seu rosto brilha mais que o sol. Te diz, eu te conheço. Aleluia. Conheço sua dor, conheço suas Glória a Deus. lágrimas. Levanta o teu cálice. Glória a Deus. O cálice do Senhor representa a nova aliança. Aliança verdadeira, aliança eterna no sangue do Cordeiro, derramado por nós naquela cruz. Então levanta bem alto esse cálice. Declara assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada, vencida foi a morte pela vida, porque o meu Redentor, o nosso Redentor, vive. Aleluia. Agradeça ao Senhor, adore ao Senhor por esse extraordinário. Ele nos faz um com o Pai, Ele nos faz uns com os outros. Beba o cálice e celebre o nome daquele que vem e virá e não tardará, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá um glória a Deus aí bem alto. Glória a Deus. Nada e ninguém poderá o meu braço impedir. Obras maravilhosas eu faço no meio de ti. Fala pro teu irmão. Como quem sonha, como quem sonha, como quem sonha, você ficará. Como quem sonha, como quem sonha, como quem sonha, você ficará. Levante as suas mãos e declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Deus é fiel. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre os teus dias nesse mês de dezembro, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja dentro de uma condução, dentro do seu carro, na rua, aonde você for. A bênção do Senhor que te enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a tua vida. Vai em paz, eu te envio, guardado pelo sangue de Jesus e pelos anjos do Senhor, que vão te acompanhar e te dar uma semana extraordinária, um mês extraordinário e um ano que vai terminar de forma extraordinária. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como quem sonha, quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Você ficará como quem sonha. Quem sonha, você ficará.